Estas e outras coisas semelhantes que mostramos acerca da verdadeira liberdade do homem referem-se à fortaleza, isto é, à firmeza e à generosidade. Não creio que valha a pena demonstrar aqui separadamente todas as propriedades da fortaleza e muito menos que um homem forte não tem ódio a ninguém, não se enfurece com ninguém, não inveja, não se indigna, nem tem menosprezo por ninguém, nem é, de modo algum, soberbo. Na verdade, isso e tudo o que respeita à verdadeira vida e à religião deduz-se facilmente das proposições 37 e 46 desta parte, a saber que o ódio deve ser vencido com amor em troca e que quem quer que se conduza pela razão deseja também para os outros o bem que a si mesmo lhe apetece. A isto acresce o que observamos no escódio da proposição 50 desta parte e em outras passagens, ou seja, que o homem forte considera, acima de tudo, que todas as coisas seguem da necessidade da natureza divina e, por conseguinte, aquilo que ele pensa ser incómodo e mau, tal como parece impio, horrível, injusto e torpe, se origina do facto de conceber as coisas de uma forma desordenada, mutilada e confusa. Bento Spinoza, Ética, página 322. Terceiro capítulo, 4 estrelas de 5 pontas e um cantor. Havia também quem tocasse instrumentos de cordas, de sopro, inclusivamente escavavam dentro dos tijolos uma espécie de ocarina, mas os efeitos melódicos dos feitos para serem musicais adquiriam uma sonoridade tanto melódica como por percussão que sua característica se tornou a característica da cidade. Claro, havia também os sinos, mas esses só muito raramente tocavam peças de mais de 3 minutos de duração, e só em dias e horas especiais. O tijolino queria, como habitualmente, e se calhar pela semelhança com a palavra violino, deram verdadeiramente substância ao mais característico dos estilos musicais da divina cidade. De maneira que aquilo não era só orfar, metia conversa, que inevitavelmente ia dar a temas teológicos, se não pelo menos filosóficos, e quando se fechava pelo menos uma das questões em aberto, e não ocorria uma objeção que nela mesmo disputava, propriamente uma rede, um fragmento da rede, assaz fundamental, pelo menos, desde que ninguém desse por isso, fundamental para o argumento inicialmente, ou que se ia construindo frase a frase, garfada a garfada durante o repasto. E depois não sei se era bem um preceito para aliviar a digestão, mas tal como os Rastafari da Jamaica, os quais curiosamente praticam, enquanto traço inalienável da sua cultura, uma forma de debate que é igualmente uma exegese do dicionário de inglês, que pela imaginação deixada à solta logo propunha sentidos alternativos à palavra escolhida no dicionário, que era uma prática filosófica essencialmente hermenêutica, com já várias décadas de assídua realização, pois debruça-se sobre a semântica do vocabulário, uma palavra após outra. Onde está em causa o quê? Está em causa propor interpretações falsas e delirantes do estímulo do entendimento, buscando em grupo, em diálogo, ideias por vezes substanciais, por vezes substancialmente nem por isso,
por causa dessa dinâmica entre potência e ato, que a cidade de Deus andava sempre em obras, e dessa verdade do porvir, e era por pouco mais ou menos que a cidade de Deus andava sempre em obras. Mas calma, não vamos de volta para as obras, depois de deliciar-se, às vezes até iam comer para os jardins. Posto o divino reposto, havia batucada. À medida que os eleitos na Assembleia Tripartida era mais um triunvirato. Primeiro dançavam vira e depois, geralmente, deliberavam. Mas já tinha acontecido que a oposição maioritária uma posição maioritária, ou seja, 2 contra 1, fosse a que passasse. Já aconteceu até que cada pessoa tivesse a sua ideia e até que o minoritário saísse com uma que as outras 2 pessoas ainda nem tinham passado por cabeça. Mas que assim, de repente, tiveram um eureka coletivo. E era até o que se passava mais frequentemente. Estas sessões solenes eram realizadas no trono ao mesmo tempo. Há grandes designers que eles lá tinham. Um trono singular e trino ao mesmo tempo. As 3 pessoas, em geral, era a mesma coisa. Primeiro degustavam a abençoada refeição, tal como se fosse a última, não há mais. Da última ceia de Cristo já não há mais. Hoje é isto. E, fosse o que fosse, comiam como se não houvesse amanhã. Pois havia uma probabilidade hermenêutica que esta alocação se possa referir literalmente que esta é de facto a sua última ceia. Ou então as pessoas, aquelas mais dali do lado dos estoicos ou mesmo dos epicuristas, não ligavam tanto a isso, porque a morte não tem nada a ver com a pessoa. É que, logicamente, depois de morrermos, nós já cá não estamos. Ou, por outras palavras, quem está morto não é uma pessoa, porque já não há uma pessoa. Acabou-se. Logo, se não somos nós que cá estamos, isso serve para quê? Foi o que uma vez o Deus Pai estava a pensar. O Espírito Santo parecia que estava sempre noutra. Mas quando abria a boca para falar, aquilo era channeling, como lhe chamam na Califórnia, e em certos pântanos nos arredores de Miami, mesmo que lá lhe chamassem outra coisa. Deus Filho só pensava em trabalhar. O arquiteto Quaresma, pois há bocado esqueci-me de mencionar que o Quaresma era o diretor do diretório de Teográcia Já, assim se chamava, o chefe de obras, mas à escala completa da planificação de toda a cidade, por um lado e por outro lado da engenharia e do conjunto dos construtores, e lá iam brincando a construir uma cidade tipo de esferovite. Eu digo tipo porque não era esferovite. O problema também é cá onde estou. Como é que isso se diz em Lisboa, essa espécie de esferovite? Então, depois de terem construído a totalidade da cidade numa espécie de Lego, só que naquelas peças que pareciam, mas não eram de esferovite, até aos mínimos detalhes, construíram uma réplica da cidade. E continuavam sempre a inventar novas versões
que lhes pareciam trazer benefício à cidade, da qual, como já percebemos, era um trono trino, que depois de dançarem ao ritmo de tijoleiro, e enquanto se cansavam de dançar, e quando se cansavam de dançar, daí deliberavam, e quando a trindade é ímpar, sempre havia uma clara maioria de 2/3, e houve mesmo que a proposta da terceira pessoa seria assim com tanta luz a esclarecer os outros dois iluminados. Não se sabe até agora, porque ainda não houve financiamento para a investigação, se a apelidação que deles nós temos correspondia ao nome porque normalmente se tratava. Ai, Senhora da Agonia! Mas isso ainda é outro caso. As santas, sobretudo as mulheres, já nesse caso, ou se os nomes correspondiam literalmente ao tipo de função complementária e, no fim, complementadora que a cada pessoa da Trindade vem tendo, e que os nomes das pessoas da Trindade são mais assim uma expressão do cúmulo da conversa, mas aquilo era mais telepático. Comia-se, bebia-se, dançava-se e depois de cansados disso, ficavam as pessoas a desfrutar dos poucos que continuavam naturalmente mais agarrados ao tijolo, que continuavam a fazer música. E para quem aquilo era uma arte, mesmo no mais construtivista significado da palavra. Às vezes assim como se fosse uma coisa impossível, mas essa altura houve intensos dissensos acerca do sexo dos anjos e logo de repente toda a gente da estudantada, e mais que tudo adivinha lá, os colegas estudantes estão mortinhos para ainda terem vaga na cadeira de penetração, que era o curso que eles seguiam, já se sabe para quê. Abordou-se a questão de muitos ângulos, de várias posições, a várias velocidades. Não, fez-se um estudo empírico acerca do sexo. Houve uma vez que a malta bebeu mais vinho e escreveu em ata, sem dúvida, de todas as abordagens propostas, chama-se bacanal, a metodologia mais fecunda, tanto ao que toca à intensidade da pesquisa, bem como à obtenção de sinais, habitualmente, após os orgasmos. Então, e gajas? Boa pergunta. E o que os lá onde fazem os estudos devem... Eles, lá os que fazem os estudos, devem abrir uma exceção às gajas, deixá-las entrar. Quem é que não quer valorizar uma pessoa que a Trindade lhe perdoou a ambiguidade complementariamente de ter utilizado a palavra pessoa no seu sentido mundano? Mudou-se os tempos, mudou-se as vontades. Abrimos o colégio de angiologia também às mulheres. Isso seria um avanço para a ciência, mais rápido do que a construção desta torre. Temos que ir falar com as autoridades, com o arquiteto Mó. Mas isso não se vai lá bater à porta, sem primeiro marcar uma audiência. Iam a passar, a caminho do homem, e apareceu à frente uma taberna, mesmo que eles queriam. Um vinho num daqueles copos dos filhos. Ah, querem uns copos finos para beber o vinho? Não, de imperial, sim, não vamos ver a mesma coisa. Só que lá dentro, em vez de pôr cerveja, põe vinho. Vê-se nas embalagens, com um pipinho, pode ser? Pode. E que nome é que a gente lhe vai dar? Como estavam, mesmo na taberna, virados para uma parede, toda preta, e com umas luzes que cada pessoa via diferentemente,
olhavam para os dois pósteres que estavam na parede. Um era um póster do Diogo Jota, a marcar um bolão. O outro era do Padre Pio XXI. O primeiro experimentava mais intensamente com a tecnologia, não sei se a ponha ou não nos meios, se pode ser objeto viável numa investigação em musicologia, só aí a música tirava a música ao mesmo tempo. Melhor escrever. É mais compatível com estar constantemente a ouvir música. Não, é que havia uma situação consideravelmente difundida de agarrados à música. Estava muito menos em destaque, até porque os meios de comunicação divinal, como o mundo de toda a cidade onde a música nunca acaba. E os que lhes davam a toga, que estavam dentro de uma roda de tijolada com aqueles sons todos, perto e longe, nos tijolos, no sítio mesmo das suas obras, outros com instrumentos portáveis de cordas, de sopro e até alguns percussionistas solistas deambulavam às vezes cada um por si. Depois um encontrava o outro já atraído pela música e muito frequentemente um e o outro ou preferiam ficar um ou outro, havia um ou outro preferiam ficar a dormir ou a improvisar baixinho, mas com a janela toda aberta, para que a música da cidade, em cada ponto, com outra disposição panorâmica, pudesse entrar. Era assim. Nunca era duas vezes. Igual. Sim, havia uma espécie de tema. Muitos retirados de orações com estilos completamente diferentes. Momentos como a crucificação de Cristo, a expulsão dos vendedores do templo, até havia mangas, várias com esta temática. Livros de banda desenhada. Havia instalações psicadélicas em jardins ou no interior que eram mais específicas. Faziam ritmos com cada sílaba das palavras e, quando menos se estava à espera, a pessoa diz a palavra. Mas os outros continuam. E o que falou toma uma grande inalação de achugo, porque, quer quisessem, quer não, estavam numa encruzilhada, até já se chegou a suspeitar que os anjos andavam em negociações para eles exportarem tabaco Crossroads para a cidade de Deus. Não sei se ficaram baralhados com as cores, mas ainda o Segismundo, aquele que vinha assim com umas teorias, completámos as cores todas e enviámos raios de luz dessas cores para o córtex visual e o coração de todos os vendedores de tabaco, que saibam como chegar à cidade de Deus. Especulou-se que fosse a Tesla, mas afinal parece que não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo, oxalá, não estivesse sempre na sua, mas fazer isso seria sintonizá-lo. Pelo que eu agora deixo o rádio de amenamento sintonizar sozinho. Às vezes saem assim umas canções dos Beatles, ou daquelas baladas bíblicas do Leonard Cohen. Se bem que o Bob também lançou The Changing of the Guards, que transcreve uma das passagens bíblicas. Ele diz noutra canção: bateu à porta do céu, quer lhe a tenham aberto, quer não, dava perfeitamente, mesmo que mais baixinho, a tijoleira, ou a tijolada, ou o tijolino, com certeza que ouviu. E
eu prometo que ainda vou explicar as diferenças musicológicas, históricas e sociais entre as três designações. Só uma dica acerca de pontos de vista que privilegiam o uso de um ou outro vocábulo que se transportam para uma subcultura diferenciada. Tribos urbanas. Alguém lhes chamou, havia os tijoleiros, havia os tijolados e havia os tijolinos. Mas é inútil contar isso antes daquela do casino dos pinguins, onde meio às claras, meio às cegas, se toca em permanência o género do tijolo, só para não estar a repetir a tijoleira, a tijolada e o tijolino. E aparece um pinguim com um violino, porque antes disso não se compreende nada. Foi o bar de finalistas do curso da Angiologia Sexual. Esperem só até eu vos contar essa. E de repente apareciam aqueles instrumentos. Estavam a vivenciar, no fundo, tratava-se de uma realidade sociológica e de fazer coisas. E sentir-se fazer coisas e aprender a fazer nada subitamente a trazer nada é muito benéfico para a atmosfera interior, para o panorama exterior e para o beijo secreto.